Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos uma correção da atividade que nós deixamos aí no módulo sobre o comprimento da circunferência, tá? É uma atividade pequenininha, com 3 ou 4 questões, tá bom? Mas é importante que a gente exercite toda e qualquer atividade que seja passada aí para vocês, tá? Então, a apostila na mão e vamos iniciar aqui a nossa correção. Na primeira questão, nós temos aqui: calcule o comprimento de cada circunferência de centro O. Mas antes tem uma atençãozinha aqui, né? Chamar a atenção para o seguinte: nas atividades desse tópico, quando necessário, considere o valor de π como 3,14, que é exatamente esse valor que nós consideramos para π na maioria dos casos, né? Mas é importante que a questão chame a atenção para isso, porque isso pode variar de questão para questão. Tem questão que já considera só 3,1, ou então tem questão que considera só 3. Então é importante tomar aqui a consideração do valor de π, até quantas casas decimais nós vamos utilizar aí do valor de π, já que são infinitas, né? Mas geralmente 2 casas decimais após a vírgula é o mais usual. No item A, nós temos uma circunferência cujo raio mede 4 centímetros. Professor, nós queremos calcular o comprimento da circunferência e eu só tenho raio. É o suficiente para fazer essa medida? É. Para se determinar o comprimento de uma circunferência, eu só preciso ter ou o valor do raio ou o valor do diâmetro, tá? Os dois servem para fazer este cálculo, tá bom? Então, comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Essa é a equação que nós vamos utilizar para se determinar o cálculo do comprimento da circunferência. Onde tem π, eu vou substituir pelo valor aproximado, que é 3,14, e onde tem r, substituiremos pelo raio, que nesse caso vale 4. Então, comprimento é igual a 2, que multiplica 3,14, que multiplica 4. O comprimento é igual a 2 vezes 3,14, dá 6,28. E 6,28 vezes 4 dá 25,12. Essa é a resposta do item A. No item B, nós temos uma circunferência cujo diâmetro mede 6 centímetros. Lembrando que o diâmetro é a distância de uma extremidade a outra da circunferência, passando pelo centro. A fórmula que comumente nós utilizamos é essa aqui. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Isso quer dizer que nós precisamos do valor do raio, que por definição é a metade do diâmetro, ou da corda máxima, como nós chamamos. Então, onde tem r, que é o raio, eu vou substituir por 3. Então, o comprimento é igual a 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes o raio, que é a metade do diâmetro, que vale 3. 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 3. E 6,28 vezes 3 dá 18,84 centímetros. No item C, nós temos uma circunferência cujo raio mede 7 centímetros, tá? Então, para calcular o comprimento, nós vamos utilizar a equação 2 vezes π vezes o raio, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que vale 7, 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 7, 43,96 centímetros. Lembrando que todos esses valores são aproximados devido à aproximação do valor de π. Segunda questão.
A cidade de Curitiba tem um relógio de flores cujo diâmetro mede 8 metros. Qual é o comprimento da circunferência desse relógio? Para calcular o comprimento da circunferência desse relógio, nós vamos utilizar a mesma equação que eu utilizei na primeira questão. Comprimento é igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Comprimento é igual a 2 vezes o valor de π, que é aproximadamente 3,14, vezes o valor do raio, que no caso é a metade do diâmetro. Se o diâmetro vale 8 metros, então o raio vale 4 metros. 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 4. 6,28 vezes 4 dá 25,12 metros. Então, de comprimento, se você der uma volta aqui ao redor do relógio, você vai estar percorrendo aproximadamente 25,12 metros. É essa a ideia de comprimento da circunferência. É o quanto você percorre se der uma volta completa ao redor dessa circunferência. Tá certo, turma? Na terceira questão, nós temos aí o seguinte. Se o perímetro de uma circunferência aumenta em uma unidade, assinale a alternativa que representa em unidade de comprimento o aumento no comprimento do raio. Traduzindo um pouquinho, a pergunta está meio esquisita, mas é o seguinte. Quanto é que o raio de uma circunferência tem que aumentar para que o comprimento aumente em uma unidade? Vamos supor que a circunferência esteja medida em metros. Então, quanto o raio tem que aumentar para que o comprimento aumente em 1 metro? A princípio, a gente pode até pensar assim, não, se o raio aumentar 1 metro, o comprimento da circunferência também aumenta 1 metro. Não, não é assim, tá certo? Esse aumento, ele não é diretamente proporcional, no caso, ao raio e ao comprimento da circunferência, tá bom? Então, para realizar esse cálculo aqui, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou considerar a equação que a gente está trabalhando de comprimento de circunferência. Comprimento é igual a 2πr, tá? A pergunta é, quanto é que o raio tem que aumentar para que o comprimento da circunferência aumente em uma unidade? Traduzindo isso aqui na equação, nós vamos ter o seguinte. C mais 1, ou seja, o comprimento mais 1, é igual a 2 que multiplica π, que multiplica r mais x. O que é esse x, professor? É exatamente o quanto o raio tem que aumentar para que o comprimento aumente uma unidade. Tá bom, turma? E é através dessa ideia aqui que nós vamos resolver a nossa questão, tá? Como? Primeiro aplicando a propriedade distributiva. O 2π tanto multiplica o r como multiplica o x. C mais 1 é igual a 2π que multiplica r e dá 2πr. E 2π que multiplica x dá 2πx. Tá certo? Se vocês observarem bem, quem é 2πr? 2πr é exatamente o comprimento da circunferência, que nós chamamos de C. Então, onde tem 2πr, eu vou substituir por C, que é o comprimento da circunferência. Tá? Então, C mais 1 é igual a 2πr, que eu estou substituindo por C, mais 2πx. Tá? Eu tenho o mesmo termo somando no primeiro membro e no segundo membro da equação. Pelo que nós estamos estudando aí de equação, se eu acrescento o mesmo termo no primeiro e no segundo membro, eu também posso retirar. O princípio de equivalência me garante isso, né? Então, eu vou cancelar esse C do primeiro membro com esse C no segundo membro, lembrando que os dois estão fazendo a mesma operação, que é a adição, tá bom?
Os dois estão positivos, no caso, tá? Então, sobra o quê? Sobra 1 igual a 2π vezes x. Esse 2π que está multiplicando x vai passar dividindo o 1. Então, nós vamos ter que 1 dividido por 2π é igual a x. Ou, segundo a propriedade reflexiva que nós estudamos, x, que é o quanto o raio aumentou, é igual a 1 dividido por 2π. Então, a resposta correta aí é o item E. Tá certo, oitavo ano? Então, essa foi a nossa correção. Deixo aqui um abraço para vocês, tá? E até a nossa próxima aula.